Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bom? Beleza. Boa noite. Boa noite. 21h09. Então, vamos esperar 5 minutinhos, pessoal. 5 minutinhos de sempre para o pessoal entrar. Deixa eu avisar, na turma anterior, no segundo bloco, eu tive problema na entrada. Então, ele travou aqui o Zoom, eu tive que desligar, ligar de novo, deu uma atrasada um pouco no segundo horário, tá? Então, espero não acontecer isso, mas vocês já estão sabendo que pode acontecer, tá? Pelo menos agora, essa turma entrou direto. Agora, eu não sei se a segunda turma vai entrar ou não. Eu tive que mandar também um novo link pelo representante de classe, tá? Porque aquele link ele dava como vencido, que era o da aula, ele dava como vencido, a não ser que eles tenham alterado alguma coisa lá no sistema deles, mas ele dava como vencido. E aí eu tive que alterar o link da aula. Eu vou pegar, vamos fazer o que eu sempre faço, ou seja, vou dar os 5 minutinhos do intervalo e aí a gente retorna. Se eu começar a ver que está com problema, eu vou criar um link novo e eu mando pelo representante, tá? Combinado, professor. Combinado? Então, vamos esperar um pouquinho ainda, 9h11 ainda. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, senhor? Tudo. Mais um minutinho a gente já começa. É os 5 minutinhos regulamentares. Boa noite, professor. Boa noite.
Ok, deu 5 minutinhos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar compartilhando a tela, ok? E vamos dar uma olhadinha aqui a parte administrativa, né? Primeira coisa, pessoal, semana que vem tem o 7 de setembro e na sequência tem a semana de engenharia. Nós já estamos acostumados, mas os alunos da administração, tem alguém da administração aqui agora? Sim, professor. Tá. Beatriz, a semana que vem não vai ter aula de contabilidade de custos, tá? A nossa aula é na segunda não ia ter aula mesmo porque é feriado, 08P. E a outra aula é na terça. Também não vai ter a aula na terça-feira para vocês, porque vocês têm a semana da administração, é o mesmo esquema, vão ser só palestras. Aliás, vocês também, como fazem parte dessa disciplina, né, do curso da engenharia, vocês estão convidados a participar também das palestras, se vocês tiverem interesse, né? Eu vou botar a relação, assim que eu tiver disponível, a relação das palestras, horários e link, eu vou colocar disponível aí no Moodle, tá? Mas fica a critério de vocês. No princípio não vai ter aula, a semana que vem, na terça-feira. Tá ok, pessoal? Ok, professor. E para o pessoal da engenharia, o controle da frequência vai ser feito, a princípio, pela participação via, não sei se é via Teams, via BBB ou via Zoom, eu não sei qual que vai ser a ferramenta que eles vão usar para essas palestras, mas vai ser por aí que vai ter o controle de frequência de vocês. Então, também não é frequência livre, tá, moçada? Não sei como que vai ser o esquema, se vocês vão fazer inscrição, que nem nos semestres anteriores, que você vai fazer inscrição para as palestras que te interessarem, ou não, é só entrar na palestra, não sei. Não sei como que vai ser o esquema, tá? Aliás, vocês têm aula com a professora Veridiana? Não, professor. Não, Não mais. não mais. É porque é ela que está montando esse esquema pela produção, né? Ela é a representante da produção Então, ela deve saber qual que é o processo, como é que eles estão montando o processo agora. Eu não saberia te falar como que é o processo. De toda forma, ver se vocês aproveitam, né, essas palestras. Eu acho que é a oportunidade para a gente ver gente de fora, conhecer sangue novo, né? Conhecer os problemas que existem lá fora, que é esses problemas que nós vamos enfrentar mais cedo ou mais tarde, né? Então, é isso que é o interessante dessas vivências aí que a gente vê aí desse pessoal. Bem, falado isso, essa semana, a aula de hoje, nós vamos fazer aqueles 3 exercícios que ficaram pendentes, ok? A gente vai conseguir fazer praticamente nessa primeira aula e na metade da segunda aula, tá? Então, vamos conseguir terminar meio rápido. Eu tenho uma coisinha errada aqui. Tem. Tá errado essa aqui, esse planejamento da semana tá errado aqui, infelizmente. Ele veio errado. A hora que eu copiei e colei, copiou e colou errado. Deixa eu ver se esse aqui também veio certo ou não. Hoje é dia 31. Esse está certo. Esse está certo. Então, nós vamos fazer o exercício de custeio por absorção.
aqueles 3 exercícios. E amanhã a gente vai começar custeio por departamento. Tá? É uma outra forma de contabilizar os custos por produto. Então, uma forma é o custeio por absorção, outra forma é departamento e outra forma ABC. Na realidade, nesses 3 modelos que a gente vai apresentar aqui, tem mais, tem outros modelos, mas nesses 3 modelos é por absorção também, porque a gente vai fazer rateio. O que varia entre um e outro é a forma como nós fazemos o rateio daqueles custos indiretos. Nosso problema é sempre o custo indireto. O que a gente faz com esse custo indireto? Como que nós vamos ratear esse custo indireto? Né? Como que nós vamos jogar no produto esse custo indireto? Então, nós vimos aqui o mais simples, que é o por absorção. Hoje nós terminamos de ver esse modelo. Semana que vem, amanhã a gente começa custeio por departamento e custeio ABC daqui a uns 15 dias aproximadamente. Né? Não esqueçam que na semana que vem não vai ter aula, então essas 2 aulas aqui ficam para o dia 14 e dia 15, ou seja, daqui 2 semanas. Outra coisa é o seguinte, amanhã vai ter exercício para entregar no domingo? Vai. Nós vamos fazer pelo menos um exercício para você em sala, mas que vocês vão ter que entregá-lo no final para mim, tá? No domingo. Então, já tem aqui a entrega da tarefa, né? Tá aqui. E vocês vão entregá-lo no próximo domingo até meia-noite. Esquema de sempre. Como sempre, eu estou gravando a aula, né? E no final da aula eu já posto ela, já envio para o YouTube e já posto essa aula aqui para vocês. Bem, pessoal, falado tudo isso, vamos pegar o exercício. Tá aqui. E nós vamos começar do 5.2, tá ok? Não, não é isso. Então, por favor, peguem a planilha Excel. Vou dar um minutinho. Procure colocar naquela mesma planilha que vocês entregaram. Então, dá uma conferida para conferir o que vocês fizeram, se realmente está certo ou não. E aí salva, corrige o que tiver errado e salva, né? Podemos ir, pessoal? Tem alguém que ainda está pegando a planilha? Não. Então, como quem cala consente. Uma empresa de café, ela produz 2 produtos, Café Pilão e Café Pelé, cujos volumes de produção e venda são de cerca de 12 mil unidades do Pilão e 4 mil unidades do Pelé, por período. E os custos indiretos de produção são de 500 mil. O nosso problema é sempre esse, é o CIP, ou CIF. Se eu falar CIP, é custo indireto de produção. CIF, custo indireto de fabricação. É a mesma coisa. Não tem diferença entre uma coisa e outra, tá? Bem, em determinado período foram registrados os seguintes custos diretos por unidade. Então, isso é unitário, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado, hein? Você sempre tem que verificar se aquelas informações que estão sendo passadas são unitárias ou são totais. No próximo exercício vai ser total, nesse daqui é unitário. Então, olha só, R$40 de matéria-prima para o Pilão e 50 para o Pelé. A mão de obra, R$20 e R$12. Tá? Então, dado isso, eu vou colocar aqui essa mesma tabela, só que eu vou fazer aquilo que a gente chama de transposição. Ou seja, o que é linha vai passar para a coluna, o que é coluna vai passar para a linha. Ó. Transpus. E coloquei mais o volume de produção que eu precisava colocar.
primeira coisa, vamos fazer o rateio por custo de mão de obra. Nesse ponto, pessoal, nós temos que tomar um máximo de cuidado. Toda vez que eu for falar de fazer rateio, o rateio nunca é feito por nada que seja unitário. Pode ser custo, pode ser receita unitária, é sempre pelo total. Isso, pessoal, tatua aqui na mão, ó, tatua na mão. É sempre o custo é pelo total. Os rateios são pelos totais, não pelos unitários. E aqui eu tenho custo unitário. Esse custo aqui, esses dois aqui, são unitários. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o valor pela quantidade, valor pela quantidade. Tudo bem aí? Somo esses dois, eu tenho o total. Total, 288 mil. 288 mil é 100%. Se eu pegar 48 dividido por 288 mil, dá 16,67. 240 por 288 dá 83,33. Tá? Então, temos essas porcentagens. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 500 mil reais. Detalhe, ele não está aqui numa célula. Ele está aqui. Professor, volta só um pouquinho, porque eu me perdi nesse cálculo que o senhor fez de porcentagem. Esse aqui Isso. é a regra de 3, mas você não precisa fazer a regra de 3. Você teria que fazer a regra de 3 se aqui não fosse 100%, aqui fosse 120, 200, 300, qualquer coisa assim. Mas, como é 100%, o que você vai fazer? 48 por 288 dá os 16. Faz a conta aí para você ver. Tá, pode continuar então. 240 por 288 também dá os 63. Só põe aí, ó, se você fizer a continha, você vai ver que ele dá exatamente isso. Tudo bem? Sim. Tá. Então, é isso aqui, Beatriz. Não tem muito segredo. Você achou o coeficiente de rateio? Isso é um coeficiente de rateio. Aplica esse coeficiente sobre 500 mil. Só que ele não está em lugar nenhum aqui, né? O 500 mil. Ele está aqui, ó, no enunciado. Ele está como label, ele não está como número. Então, você vai ter que aplicar ele aqui. Na realidade, o que eu fiz? Eu coloquei ele aqui, o total, porque a gente sabe que o total vai dar 500 mil. Então, coloquei ele manualmente. E aqui eu fiz 83,33 vezes 500 mil. 16,67 vezes 500 mil. Dá isso aqui. Tudo bem, Beatriz? Sim, professor. Bem, se alguém tiver alguma dúvida, fala, né, pessoal? Porque tem 46 aí presente. Até agora só a Beatriz falou comigo, hein? O resto tá só por osmose, tá? Bem, e agora nós vamos calcular os custos totais. Custo total é o CIP mais os custos diretos. CIPs, custos indiretos de produção. Então, CIP, eu vou simplesmente pegar esses caras aqui, ó. Pego esse. É só. Não copiem, hein, pessoal? Não copiem valores. Sempre coloca a formulinha. Sempre. Bem, peguei o CIP. Custos diretos. Professor, desculpa parar de novo. Qual que é a formulazinha do CIP, por favor? Aqui você está falando? Essa? Isso. Olha só. É os 500 mil
multiplicado pelos 83,33. O outro é os 500 mil, o de baixo, né? 500 mil vezes 16,67. Pera, então nessa primeira fórmula de cima, você vai fazer 500 mil Na proporção, vezes... rateio é o seguinte. Você estava aqui nas primeiras aulas, Beatriz? Na aula passada eu tive problema com... eu uso o computador da empresa para fazer as coisas da faculdade. E eu estava sem computador já fazia uma semana e meia, porque eles estavam fazendo a troca de notebook para computador. Então eu não acompanhei a aula sendo feita pelo Tá. Excel, entendeu? De Por isso qualquer a forma, dificuldade. Beatriz, eu te sugiro, assista os vídeos aí. Eu coloquei todas as aulas aí, tá? Então, dá Eu uma olhada descobri naquilo agora que que o você senhor perdeu. posta no YouTube. Eu não sabia que o senhor postava as aulas no YouTube. Ou Tá não no ouvi YouTube, em outra aula que o senhor falou. tá no Moodle tem os links todos, tá? Porque no YouTube tem uma quantidade gigantesca de aulas que eu fui colocando, né? Então, Uhum, vê o link certinho no Moodle, né? Ele já está com o link certinho para as aulas. tá Mas bom. o rateio é o seguinte: o custo indireto você tem que jogar pelos produtos em função do rateio por alguma coisa. Mas o total tem que continuar sendo o mesmo, os 500 mil. Uhum, tá, Tá? Então vamos tá lá. bom. Então, aqui é os custos indiretos que eu acabei de calcular. Custo direto, pessoal, é fácil de calcular. Esse não tem rateio. Esse você vai calcular, geralmente, a matéria-prima, mão de obra, soma esses dois, 40 mais 20, multiplicado pela quantidade, 12 mil. Tudo bem? Sim. O de baixo é a mesma coisa. O de baixo é a mesma coisa. Com isso, a gente calcula o custo direto. E aí, o custo total? O custo total é sempre o custo indireto, o CIP, mais o custo direto. É a soma dos dois. A gente chega no custo total. Aí, eu tenho o total aqui, mas eu quero calcular o custo unitário. Custo unitário é o custo total dividido pela quantidade produzida, tá? Então, se vocês pegarem isso daqui, isso é esse custo dividido pela quantidade produzida. Tá ok? Eita, cafezinho caro, hein? O senhor abre a fórmula de novo desse CIP do café pilão no custo totais unitários, por favor? Aqui, Isso. aqui é só copiar daqui. Ah, tá. É igual, é Só isso? copiar. Aqui, Nesses custos diretos, tá. O senhor abriu a fórmula. Vai ser o 40. então, é Tá. aqui. É o 40 mais 20 multiplicado por 12. Uhum. É Tá? Por 40 quê? mais. Porque você pode falar, custo de matéria-prima, 40 vezes 12 mil, mais 20 vezes 12 mil. Junto 40 mais o 20 numa coisa só, para não ficar multiplicando duas vezes, né? Então é 40 mais 20 vezes 12 mil. Uhum. Aí pro de baixo faz a mesma coisa. Isso Aí no custo total eu vou é a somar o soma dos CIP mais custo dois, direto, é isso? soma direto mais o indireto, e o custo unitário é esse custo total dividido pela quantidade produzida. Custo total dividido pela quantidade produzida. Tá bom, professor, Isso. obrigada.
Então é isso, esse exercício, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Vamos para o 5.3. 5.3, eu tenho uma empresa que fabrica extrato de tomate, o extrato Anta e o molho Leopardo, né? Os custos de produção foram levantados e foram dados os totais. Olha, pessoal, aqui nesse daqui foram dados os unitários. Nesse caso, os totais, tá? Então, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente pega, a gente... Ué, por que não está salvando? Depois eu vejo isso. Tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você precisa ver no enunciado que custo que ele está dando, se é total, direto, se é direto, se é indireto, se é total, se é unitário, porque senão você não tem problema. Então, custos totais. Só um detalhe, pessoal. Custo unitário e totais, tá? Você vai ver sempre no direto. No custo indireto, sempre vai ser só o total, porque o unitário você que vai ter que calcular por um rateio, e ele dá diferente para cada caso, que é o exemplo que nós vamos ver aqui. Então, para o direto é que você vai ter, às vezes, unitário, às vezes você vai ter total, você vai ter que ver qual que é o que está sendo oferecido no exercício, sempre. Então, dá o custo da mão de obra, total, o custo da matéria-prima, total, e o tempo de produção. E ele dá o CIP, o custo indireto de produção. E ele pede para ratear por 4 maneiras diferentes para ver o que acontece. Então, na primeira, pessoal, ele pede, eu quero o rateio com base no custo da mão de obra direto. Como já está o total, eu não preciso multiplicar pela quantidade. Aliás, eu nem tenho a quantidade aqui. Então, pega esse custo, soma com esse, dá 15.000. As porcentagens, aqui é 4.500 por 15.000, e aqui é 10.500 por 15.000. Eu tenho os coeficientes de rateio. Vou aplicar esses coeficientes de rateio em cima desse custo aqui, esse CIP. Vamos ver aqui, nesse daqui. Então, pega 30% multiplicado por 30.000, dá 9. Mesma coisa para esse outro aqui também. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Beleza? Sim. Aí ele fala, me faça esse mesmo rateio com base no custo da matéria-prima. Provavelmente ele deve estar fazendo algum estudo para ver qual que eu aplico, qual que é o melhor, qual que é o mais justo. Ele está fazendo por várias maneiras, ele está fazendo por 4 maneiras aí. O que ele vai fazer aqui? Mesma coisa, ele vai fazer o rateio com base no custo da matéria-prima, e a matéria-prima está aqui. Ó. Então ele vai pegar os 4.000, mais 6.000, dá total de 10.000, e calculando a proporção, isso aqui dá 60%, isso aqui dá 40%. Bem, aplicando sobre os 30.000, ó, ele está achando que 10 minutos, tá, pessoal? Nós vamos dar os 10 minutinhos, os 5 minutinhos, para a gente tomar um café e fazer um xixi, fazer alguma coisa meia rápida. Aplicando os 30.000 nesses coeficientes, eu chego em 12.000 e 18.000. Professor, como que aplica? Vai fazer um mais o outro vezes a porcentagem, é isso? Aqui,
Como que você achou esse 12 mil? Esse 12 mil é os 30 mil multiplicado por 40%. Certo, obrigada. Tá? É sempre assim. A mesma coisa. Esse anterior, o que ele era? Era os 30 mil vezes os 70%. Tá, professor, obrigada. Vamos calcular com base no tempo de produção. Então foi dado aqui o tempo de produção, né? 7.800, 5.200. Então vamos lá, ó. 7.800, 5.200, total 13. Calcula a proporção e pega aqueles 30 mil e multiplica por essa proporção, tá, pessoal? Multiplica os 30 mil por essa proporção. E, por fim, pessoal, o rateio com base no custo direto. Custo direto é a soma desses dois. É esse daqui, ó, e o do leopardo é esses dois aqui. Esses são os custos diretos. Então, pega o total do custo direto, que é a soma dos dois, pega do leopardo, soma os dois dá 25 mil, calcula a proporção. 10.500 por 25, 14.500 por 25, dá isso aqui. Multiplica isso daqui, é os 30 mil multiplicado por 58%. E aqui é os 30 mil multiplicado por 42%. Chegaram nesses valores, pessoal? Bem, vamos agora para as explicações. Cheguei. O que eu tenho a dizer disso? Reparem uma coisa, pessoal. Vocês usam critérios diferentes, dá valores diferentes por produto. Ó, aqui, o produto ANTA, o custo dele vai ser 21 mil. Nesse outro caso, vai ser só 12 mil. 18, 17.400. Enquanto o produto Leopardo, 9, 18, 12, 12.600. Vamos perguntar, ué, e qual é o custo certo? Não sei. É critério. Critério de rateio. Você vai num bar com um monte de gente e você racha a conta, será que está certa essa conta aí? Será que não teve gente que pediu a mais, tem gente que pediu a menos? Condomínio, será que está certo o condomínio, mesmo por metro quadrado, você dividindo tudo por metro quadrado, será que está certo? Então, não dá para falar direito. Cada caso é um caso. Pode ser que numa empresa esse critério seja melhor. Pode ser que em outra empresa esse outro critério seja melhor. Mas, de qualquer forma, o critério pode ser melhor, mas ele não é perfeito. Ele sempre vai ter alguma injustiça. Não tem jeito, tá? Lógico que o gerente de custo do produto, o gerente de produto Leopardo, ele vai falar que esse é o melhor. Por quê? Porque você está diminuindo o custo do produto, para ele, como o preço geralmente é função do custo, para ele o preço vai ser menor para ele vender. Vai facilitar a venda. E como ele ganha a comissão, ele fala, olha, por mão de obra é o ideal. Já o gerente do produto ANTA vai falar, não, mão de obra nada. O melhor é o custo por matéria-prima. Lógico, ele está puxando a sardinha para ele, porque é o melhor para ele, o menor preço que vai gerar um menor custo, que vai gerar um menor preço para ele vender. Então, é lógico que ele vai falar, não, esse aqui é o melhor. Repare, pessoal, numa empresa, geralmente o gerente de custo, ele está ligado ao diretor financeiro.
Diretor financeiro depois do presidente, geralmente é o que mais manda, tá, pessoal? Existem exceções, mas geralmente qual o diretor que é mais forte depois do presidente? Geralmente é o financeiro, porque ele sabe como que está a rentabilidade, ele é o dono da chave do cofre, ele paga, ele não paga, ele pega dinheiro, ele põe dinheiro. Então, ele é o cara que mexe com dinheiro. Tá? E geralmente o gerente de custo é ligado direto a ele por isso, porque precisa ter costas largas, né? Porque senão o pessoal de produto engole o gerente de custo. É uma briga, porque cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Tá? Então, às vezes, vai ser até uma decisão meia ditatorial. O diretor financeiro ou o diretor-presidente vai falar: olha, o custo vai ser baseado na mão de obra. Se alguém for prejudicado, problema de cada um. Vai ser esse o critério. Por quê? Porque nenhum dos critérios é melhor do que o outro. Tá? É difícil você achar o melhor critério. Você faz um critério aproximado. Tá ok? Então, é basicamente isso. Pessoal, essa primeira parte da aula, nós voltamos, a gente faz o 5.4, tá? Se não der nenhum problema aqui no Zoom, eu vou tentar entrar. Se der algum problema no Zoom, quem que é representante ou representante? Oi, Eu sou e eu, professor. professor. É a Júlia, né? E a Carol, sim. E a Carol. Tá bom. Júlia e Carol, se der algum problema, eu mando um novo link para vocês, tá? Tá bom. Tá? Pode ser que atrase um pouquinho, tá? Porque aí o meu, na aula passada, eu tive que até resetar a máquina, tá? Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas é isso daí. A ideia vai cair daqui 2 minutos. A ideia é a gente continuar no mesmo link. Eu não queria mudar esses links daqui para frente. Mas se não der, a gente consegue torear dessa maneira. O semestre passado foi complicado, a gente conseguiu, né? Porque não vai conseguir esse semestre. Bem, pessoal, então a gente volta na sequência daqui 5 minutos e eu vou encerrar aqui a nossa primeira parte. Até daqui um pouquinho.